74, passando de página. Última questão, para a gente terminar aí, esse vídeo já deve estar com 1h30 aí, mais ou menos. Questão 75, Nesp 2024, primeira fase. Uma das etapas da fermentação láctea consiste na transformação do ácido pirúvico, olha, deu aqui ácido pirúvico, em ácido lático, pela reação representada pela equação. Então, ácido pirúvico, setinha com H em cima, o que isso quer dizer? Formando ácido lático. Na transformação de ácido pirúvico em ácido lático, ocorre redução, oxidação do grupo carbonila, carboxila, de um composto opticamente ativo, inativo, formando um composto opticamente inativo, ativo. As lacunas podem ser preenchidas respectivamente por... Então ele está perguntando de carbono composto, eu falei carbono, né? Carbono não é oticamente ativo, é o composto. Composto oticamente ativo ou inativo, a gente vê aonde? Em isomeria ótica. Tem que achar ali carbono quiral, carbono assimétrico. Cria, né, esse carbono quiral, carbono assimétrico. Cria um composto opticamente ativo. O carbono não é ótico, tá? O composto vai ser oticamente ativo, desvia a luz, né, para um lado, para o outro. E, além disso, reações orgânicas de óxido-redução. Aqui, pessoal, o que a gente tem, né? Identificar os grupos carbonila e carboxila. Então, C-O, eu já estou identificando aqui pra gente. C-O é o grupo carbonila. COH é o grupo hidroxila. Ele não perguntou nada de hidroxila, mas quando o carbono tem uma carbonila, ó, esse daqui, esse carbono, tem uma carbonila e esse carbono tem uma hidroxila, esse carbono com carbonila e com hidroxila, ele é a carboxila. Então, carbonila é C-O. C-O aqui, ó, é outra carbonila, mas esse carbono carbonila com o COH, que chama hidroxila, forma o grupo carboxila. Às vezes pode passar batido aí. Beleza? Então, carbonila e carboxila. Seta com H em cima. Seta com esse O entre colchetes é oxidação. H entre colchetes, que é o que a gente tem aqui, é redução. Então, na transformação do ácido pirúvico para o ácido lático ocorre. Tem um H. Adicionou hidrogênio, redução. Adicionou oxigênio, aumentou o número de ligações com oxigênio, oxidação. A gente vai ver aqui um monte de coisa mais complexa, mas o básico é isso. Então, adicionou hidrogênio, onde que adicionou? Na carbonila, olha só, a carboxila não mudou, continua igual, mas a carbonila virou um grupo hidroxila. Então aqui o que aconteceu? Reduziu. Aqui era C-O, agora é COH. Esse carbono aqui, ele tá fazendo 4 ligações, sendo uma dupla com oxigênio. Agora ele está fazendo 4 ligações, só que ele tem uma ligação com hidrogênio, que eu já vou colocar aqui, e outra ligação com O. Ele diminuiu o número de ligações com oxigênio, ele reduziu. E aí qual foi aqui? Do grupo carbonila. Então o grupo carbonila, esse grupo C-O, que reagiu. O grupo carboxila não mudou nada. E aí preencher as lacunas. De um composto oticamente ativo ou inativo, para o composto ser oticamente ativo, ele tem que ter um carbono assimétrico, um carbono quiral. O que é um carbono oticamente ativo? É um carbono que faz 4 ligações diferentes. Aqui, ó, carbono fazendo 2 ligações com O, outro carbono fazendo 2 ligações com O, e esse aqui é um CH3, que é 3 hidrogênios iguais. Onde a gente tem um carbono com 4 ligantes diferentes? Aqui, ó. Aqui tem um hidrogênio que não estava mostrado, ó, vou colocar, ó, hidrogênio que não estava mostrado. E aí esse carbono da carbonila, que agora virou COH, que a gente chama de hidroxila, esse carbono aqui está fazendo 4 ligações diferentes e é um carbono assimétrico. Então ele saiu de um composto oticamente inativo, sem carbono quiral, para um composto oticamente ativo com carbono quiral ou ainda carbono assimétrico. A alternativa B marcou, foi embora. Média. Por quê? Perguntou de 2 temas na questão. Você conhecer nomenclatura, saber se é oxidação e redução, saber se o composto é oticamente inativo e oticamente ativo por achar esse carbono ótico. A gente pode pôr uma estrelinha aqui também, que é para representar esses carbonos. Eu falei carbono ótico. Não existe carbono ótico.
para representar esse carbono quiral ou carbono assimétrico. Então, se eu tiver um C estrela, esse carbono assimétrico, tá bom? Que é ótico, é o composto. O carbono, 4 ligantes diferentes, não é carbono ótico. Às vezes eu falo carbono ótico, mas isso não existe. Tá bom? Beleza, vamos estudar aqui agora. Oxidações, tá, pessoal? Então, aqui o que a gente tem? Geralmente a gente estuda primeiro a oxidação e depois o caminho é o contrário, que seria a redução. Então, por exemplo, álcool primário. Aqui, ó, a gente tem um carbono ligado com... É um grupo OH ligado no carbono. OH ligado no carbono. Aqui a gente tem álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. A gente vê, quando a gente oxida álcoois, né, dependendo aí da diferença, eles formam produtos diferentes. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente ver as oxidações de compostos. Aqui tem a redução e formou um álcool secundário. Então, quando eu reduzo a acetona reduzida vira um álcool secundário. Por quê? Porque o álcool secundário, quando é oxidado, produz uma acetona. Então, se eu pegasse esse cara e colocasse colchetes O, eu poderia pegar esse álcool secundário, que é um OH, ligado no carbono contra os dois carbonos, oxidar e produzir uma acetona, que esse aqui essa carbonila aqui está formando uma acetona. Por quê? Porque álcool secundário vira acetona e cetona reduzida vira álcool secundário. Álcool primário vira aldeído, né? Então, está fazendo uma ligação com oxigênio, oxidou, fazendo 2 ligações com oxigênio, oxidou mais ainda, 3 ligações com oxigênio. Se você oxidar mais ainda, por exemplo, esse ácido carboxílio, ele vira C dupla O, C dupla O, vira CO2. Aí já é um composto inorgânico. Dentro dos compostos orgânicos, o álcool primário, o máximo que a gente pode oxidar é para ácido carboxílico. O álcool secundário é para acetona, não dá para oxidar mais acetona. Ácido carboxílico, porque essa ligação C-C aqui não quebra, não oxida. Se eu oxidar mais acetona, vai virar CO2, que já é um composto inorgânico. Aí a gente foi para outra área, foi para combustão. E o álcool terciário, esse carbono com 3 ligações C, 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 C e o OH formando um álcool terciário, você não consegue oxidar ele, porque senão você vai fazer C dupla O, vai virar uma acetona, vai fazer um carbono com 5 ligações. Não dá. O álcool terciário não oxida. Um outro jeito da gente ver isso é com a escadinha de oxidação e redução. Então eu vou pegar aqui, ó, um álcool, pegar um hidrocarboneto. O hidrocarboneto. Então eu vou pegar aqui um hidrocarboneto, oxidei, produzi um álcool primário. Esse álcool primário, ó, é o mesmo desse cara aqui. Álcool primário virou aldeído. Aldeído virou oh meu Deus, virou aldeído. Aldeído virou ácido carboxílico. Ácido carboxílico virou CO2, que é inorgânico. A gente pode entender essa oxidação de um jeito simples, que foi como a gente resolveu o exercício, que é aumentando a quantidade de ligações com oxigênio. Então aqui, carbono, hidrogênio, carbono, carbono. Eu já vou mostrar como que a gente faz essa conta de Knox. Não tem nenhuma ligação com oxigênio. Formou álcool, uma ligação com oxigênio. Já oxidou um pouco. Aldeído, 2 ligações com oxigênio. Ácido carboxílico, 3 ligações com oxigênio. Eu estou oxidando para a direita. Até chegar no CO2, que é o estado do carbono mais oxidado. Para a esquerda, eu estou reduzindo. Então, tem 4 ligações, 3, 2, 1 e nenhuma. Então, O, assim, ó, esse símbolo para oxidar e H para reduzir, que é aumentar o número de ligações com hidrogênio ou ainda aumentar o número de ligações com carbono. Na verdade, para cá eu aumento o número de ligações com oxigênio e para cá eu diminuo o número de ligações com oxigênio. Pode ser adicionando hidrogênio ou pode ser uma ligação carbono. Caso muito doido aí. Então a gente pode ver pelo número de ligações com oxigênio ou pode calcular o NOx de compostos orgânicos. Vamos calcular o NOx de um composto inorgânico primeiro, que é o jeito que você aprende primeiro, que é mais fácil. Aqui, ó, no CO2, C está fazendo 2 ligações com O, C está fazendo outras 2 ligações com O. O oxigênio tem o NOx menos 2, menos 2 com menos 2 dá menos 4, o carbono está mais 4. Como que a gente pode interpretar isso pensando em ligações químicas? Então, CO2, 2 oxigênios, cada oxigênio menos 2, dá um total menos 4, o carbono tem que ser mais 4. Então, o NOx dele aqui, ó, tá alto, mais 4. Como que a gente vai calcular os outros? Já vou te mostrar. Aqui, o carbono, quando ele fizer 2 ligações, aqui você pode pensar assim,
cada ligação com um elemento mais eletronegativo, ele perde um elétron. Cada ligação com um elemento que é menos eletronegativo que ele ganha um elétron. Então o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, rouba 2 elétrons para um lado, rouba 2 elétrons para o outro, e o NOx dele, pensando aqui nas ligações, ó, menos 2 para um lado, menos 2 para o outro, mais 4. Aqui, ó, vamos pensar o NOx desse carbono. Perdeu 3 para esse oxigênio, perdeu 1 para esse outro oxigênio, mais 3. E aqui, com esse carbono, ele ganha ou perde? Não acontece nada, porque os carbonos têm mesma eletronegatividade. Ele perdeu 2, perdeu 1, dá um NOx de mais 3, ó, ele já está mais reduzido. E aqui, perdeu 2 ligações para o oxigênio, ele ficaria o quê? Mais 2. Carbono, carbono, mesma eletronegatividade, do NOx. Carbono, hidrogênio. O hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Aqui ele ganha um elétron. Então aqui ele perdeu 2, só que aqui ele ganhou 1. Perdeu 2 com ganhou 1, a soma dá que ele perdeu 1. Então aqui o NOx desse carbono é mais 1. Perdeu 2 para esse oxigênio, carbono, carbono não dá nada. Ganhou um elétron desse hidrogênio aqui, que é menos eletronegativo. Agora vai ficar legal, ó. Esse carbono ganhou um elétron, menos 1. Ganhou outro elétron, menos 2. Perdeu um elétron para o oxigênio, menos 1. Carbono, carbono, mesma eletronegatividade não conta. E esse etano aqui é o etano, CH3, vamos calcular o NOx desse carbono aqui. Carbono, carbono não conta. Ganhou 1, ganhou 2, ganhou 3, o NOx desse carbono é menos 3. Então a gente pode pensar o NOx também por aumentar aqui o número de oxidação ou diminuir o número de oxidação. Então, menos 3, menos 1, mais 3, mais 4, oxidou ou reduziu. Estudamos, hein? Fera demais, estudamos bastante. Era um exercício médio, né? Mas que a gente pode estudar aqui também essa parte de oxidação se você tem dificuldade, tá bom? Ai, beleza. Terminamos a prova.